Então, queridos irmãos, bom dia, graças e paz a todos. Hoje vamos estudar o capítulo 7 do livro de Apocalipse. Seria interessante que quando a gente estudar a Bíblia, vocês estarem com a Bíblia aberta para acompanhar o que está acontecendo, ok? Então, o capítulo 7, ele fala sobre... Tem muitas informações, né? Sobre os 4 anjos, sobre as tribos, o número dos salvos, né? Nessa classe de 144 mil. Também tem a visão dos mártires na glória, que Deus mostrou a João. Então começa assim. Vamos ler do verso 1 a 3, que diz assim: E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então, aqui é uma preocupação, né, de Deus com os seus servos. Segundo o estudo do livro de Apocalipse do escritor Uriah Smith, ele fala assim, que os anjos sempre estão presentes nas questões relacionadas à terra. É por isso, deixa eu ver aqui, e por que não pensar que temos aqui 4 seres celestiais em cujas mãos Deus confiou a obra aqui descrita, a saber, conservar seguros ventos, enquanto for do propósito de Deus, que eles não soprem a fazer danos à terra, quando chegar o momento de soltá-los. Pois é possível notar, no verso 3, né, que a obra de danificar é confiada às mãos desses anjos, tanto quanto a de segurar. Assim, eles não só deixam dos ventos se soltarem quando chegar a hora de soprarem, mas os fazem soprar. Leva adiante a obra de destruição com a própria energia sobrenatural. Então, a gente vê hoje em dia muitas situações ocorrendo na Terra, né? Em relação à natureza, maremotos, tsunamis, vulcão, barragem, é muita coisa. Mas Deus está segurando, né? Esses 4 anos estão segurando para acontecer coisas piores. E que são os ventos? Primeiro vamos ver os 4 cantos que ele fala aqui, nos 4 cantos da terra, né? Expressão que denota os 4 quadrantes ou 4 pontos cardeais. Então sabemos que a Terra, né, ela é redonda, segundo a ciência, e ela é formada pelos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então esses ventos estão ali segurando esses acontecimentos. E o que são ventos? Na Bíblia simbolizam comoção política, conflito e guerra. Tá? Daniel 7,2, Jeremias 25,32 confirmam isso. Os 4 ventos segurados pelos 4 anjos posicionados nos 4 cantos da terra devem denotar todos os elementos de contenda e comoção que existem no mundo. E quando forem soltos e soprarem todos juntos, formarão a grande tormenta mencionada na profecia de Jeremias. Tá vendo só, gente? Então, Deus é muito maravilhoso com o seu povo, né? Ele está segurando isso para que nós devemos a sério a nossa preparação e podemos passar por essa situação aí que vai acontecer no mundo. E ele fala aqui, no verso 2, e viu outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Então, o anjo que subia do sol nascente é um outro anjo literal, encarregado de outra obra específica, é aqui apresentado. Em vez das palavras subindo do Oriente, presente em algumas versões, a tradução mais literal é subindo do sol nascente, sem dúvida. A expressão se refere mais ao modo que a localidade, pois assim como o sol nasce em raios
a princípios oblíquos e relativamente sem poder algum, mas aumenta em força até brilhar em todo o seu poder e esplendor meridiano. A obra deste anjo começa frágil, mas avança com influência cada vez maior, finalizando com força e poder. Então, ontem o irmão Pedro ele deu estudo, né, sobre a igreja de Filadélfia, sobre a ruptura, né? Ele começou assim com força grande, depois veio o desapontamento, aí ficou só aquele pouquinho, mas com força, né? Com força total. Depois foi esfriando um pouco, como é o período que estamos vivendo, né? Mas diz que os que ficarem fiéis fortes, eles serão um exército pequeno, mas forte, para terminar a obra do Senhor. Algum complemento, irmão Elias, irmão Pedro, em relação a esse assunto, essa parte? Sim, minha irmã. Tá indo A irmã bem. pode falar que tem sim, tá? Pode falar, irmão Pedro. Eu penso que está tudo bem. Um detalhe bem importante, porque esse capítulo 7, ele está entre parênteses, porque ele é um complemento para ajudar no conhecimento do sexto selo, porque ainda estamos em meio ao sexto selo. Verdade, irmão Pedro. Então, ele fala também do selo, né? Do selo de Deus vivo. Essa é a característica distintiva do anjo que sobe. Ele carrega consigo o selo do Deus vivo. E nós vimos lá em Ezequiel 20, verso 12 e 20, os irmãos anotem para depois confirmarem, que fala do selo do Deus, que é o sinal do povo de Deus. E o sinal, ele fala que é o sábado. Então, esse anjo, né, que viu do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, exclamou com grande voz aos 4 anjos que fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então, estamos vivendo nesse período de assinalamento, né, que é o selo de Deus, e o selo de Deus nós vimos claramente, lá em Ezequiel, que é o sábado. Com base nesse fato e na cronologia de sua atuação, podemos determinar, se possível, que movimento é simbolizado por sua missão. A natureza de sua obra é evidentemente ligada ao fato de ser o selo de Deus vivo, a fim de averiguar que a obra é essa. É preciso descobrir o que é o selo de Deus vivo, qual o anjo leva consigo. Então, sabemos que o selo, ele simboliza uma marca, né? Antigamente os reis, eles tinham um anel que tinha o selo deles. Não vê na época de Esther que Artaxerxes, né, promulgou aquele decreto e colocou a marquinha dele. Então, Deus tem a marquinha dele também, que é o sábado. E ele, no verso 4, fala que eu vi o número dos assinalados, eram 144 mil, assinalaram toda a tribo dos filhos de Israel. Muitas pessoas não acreditam nisso de ser literal, de ser verdade, de ser real. E aqui fala que esses 12 mil é composto pelas 12 tribos de Israel. Então ele fala, vem 12 mil de Judá, vem 12 mil de Ruben, de Gade, de Azer, de Naphtali, de Manassés, de Simeão, Levi, Sacá, Zebulon, José, Benjamim. Nós vamos estudar sobre essas tribos na jornada em outubro, que vamos falar do santuário e falar também das 12 tribos e das tribos perdidas, né? Das tribos perdidas. Então, no verso seguinte, no verso 9, diz assim: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e língua, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então, vou fazer uma
paradinha aqui e perguntar para os irmãos se tem algum complemento até aqui, se você tem algum complemento, alguma coisa que faltou, para complementar o estudo dos versos 1 a 8. Irmão Akira, pode falar. Irmã, Pode falar, irmão William. um bom dia, meus amados. Sim, irmã Alexandra, é interessante nós vermos que o capítulo 7, como o irmão Pedro disse, ele é uma pausa entre o capítulo 6 e também o capítulo 8. O capítulo 8, ele é o sétimo selo, a abertura do sétimo selo. E o capítulo 6, o verso 17, é uma pergunta que faz interessante, que diz: quem vai subsistir? Essa pergunta, a resposta, ela vem no capítulo 7. Então, o capítulo 7 vai apresentar os dois grupos de assinalados. Tem um número especial, que é literal, os 144 mil, dos quais, no verso 3, ele diz assim, olha, aliás, no verso 2, né, não danifiqueis, e vi o outro anjo subindo da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz, não danifiqueis a terra e o mar, e dizendo, não danifiqueis, o verso 3, e dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na sua testa os servos do nosso Deus. E é impressionante que nós vemos aqui, que, como a irmã Alexandra disse, né, a mar tem um simbolismo, terra tem um simbolismo, e árvores também tem um simbolismo. Então, essas árvores aqui são justamente os que estão sendo assinalados. Então, nós vemos em Salmos, no capítulo 1, onde fala que nós somos comparados a árvores, que dá frutos na estação própria. Lá em Jeremias também nós vemos falando sobre as árvores. Então, árvores é um símbolo nosso, ou seja, dos servos de Deus, que está fazendo o trabalho missionário, realizando o trabalho na pregação do evangelho e ganhando almas para Cristo. Nós vemos aqui que há uma separação, e essa separação aqui, identificando os servos de Deus, aqueles que estão sendo assinalados, e o selo que é colocado na testa é a convicção da verdade, especialmente sobre o Santo Sábado, que o sábado tem o selo do Deus vivo. Só para complementar o que a irmã Alexandra está dizendo. E quem é que sela? Esse anjo que sela aqui, meus amados, o quinto anjo, ou chamado também como quinto agente, é o Espírito Santo. Quando Jesus vai deixar de interceder no santuário, nós vemos lá em Ezequiel que ele está com um tinteiro de escrivão ao lado. E ele volta da terra e anuncia para Jesus que a sua obra foi concluída. Esta obra, quando ela é concluída aqui, Jesus aí ergue as mãos para o céu, lança o incensário de ouro para a terra, e aí sim ele diz, está feito. Então nós vemos que esse quinto agente, o Espírito Santo, ele realiza uma obra. E que obra é essa? No derramar do Espírito Santo, meus amados, na chuva serôdia. Então vai ser realizado, ou seja, completado esse selamento, essa obra de selamento. E esta obra de assinalamento em duas fases, ou seja, dois grupos, quando é apresentado, é os 144 mil, que são 12 mil de cada tribo. E aí nós vemos que ali apresenta as tribos. Se os irmãos observarem, em Gênesis, no capítulo 50, lá vai falar sobre a sorte das 12 tribos, que é, aliás, 49, Gênesis 49, é justamente a bênção que Jacó vai fazer para os seus filhos. E nós vamos ver em Apocalipse também a repetição da herança dessas tribos, e ali está faltando duas tribos, que é Dan e também Naftali, né? Efraim. Efraim, perdão. Isso, obrigado, meu irmão. Dan e Efraim. E essas tribos aqui, elas têm uma característica, então elas são literais, não são simbólicas, porque quando você vai realmente ver, são 12 mil vezes
12.000, que é exatamente 144.000. Quando nós lemos no livro de Crônicas lá, fala que Davi, no templo, ele precisava de quem? De pessoas preparadas para cada hora. Então, em cada hora, que são 24 horas, 12 horas do dia e 12 horas da noite, ali, então ele colocaram foi 12.000, 12 vezes 12, que dá os 144.000 para trabalhar no templo. E nós vemos que este número aqui, ele é literal, não é simbólico, como muitos acreditam, porque já passaram seu número na expressão dos números, e aí nós vemos Cristo trabalhando e apresentando esse número especial que vai estar dentro do templo, trabalhando também lá no santuário, no céu. E aí no verso 9, vai apresentar agora uma grande multidão, porque se nós olharmos, acharmos que não é simbólico, que não é literal, mas que é simbólico, mas aonde vai ficar a grande multidão? A grande multidão, ela é incontável. Ou seja, desde Abel até o último dos salvos, que não estarão entre os 144.000, eles vão estar nessa grande multidão salvos, de salvos. Então aqui é algo maravilhoso para nós, para que nós entendamos que Deus tem a forma de trabalhar. E antes que a abertura do 7º selo ocorresse, essa obra de assinalamento ela está acontecendo. E nós vimos quando é que abriu o 6º selo, e nós vemos que o 7º selo vai se dar na volta de Jesus. Quando Jesus estiver voltando, que é, havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E nós vemos que essa quase meia hora aqui é 7 dias. Porque quando você pega o calendário judaico e você coloca 360 dividido por 24 horas, você vai ter 15 dias. Ou seja, 15 dias equivale a 1 hora. E 7 dias e meio equivale a meia hora. 7 dias e meio. Então, a palavra fala que houve silêncio no céu por quase meia hora. Então, é 7 dias. Por que silêncio no céu? Porque os anjos, quando Jesus voltar, os anjos vêm com Cristo. Ele vem na glória do Pai, na glória dos anjos e na sua própria glória, vem para buscar nós. Então, o céu, que é inteiramente louvor, vai ficar vazio. Ou seja, não vai ter louvor lá, porque todos os anjos vêm. Porque nós podemos entender, meus amados, que cada um dos filhos de Deus, quando foi nascer, Deus comissiona os seus anjos para nos guardar e para nos proteger. E cada anjo vai receber aquele que esteve com ele na terra durante a sua vida. Então você pode imaginar, e quando um anjo, ele recebe essa missão e a pessoa morre, ele é o último a deixar ali o cemitério. E ele vai ser o primeiro a saudar aquele que andou com ele durante toda a vida aqui nessa terra. Então, todos nós temos o nosso anjo da guarda. Então, por isso o céu vai estar vazio, tá? Então, isso é para complementar, irmão Akira. Se quiser falar, muito obrigado, meus amados. Esse é um paralelo com o Israel antigo no Velho Testamento com o Israel moderno hoje, nós, né? Então, ali, quando o povo de Israel saiu do Egito e as 10 pragas estavam caindo, a 10ª praga foi a morte dos primogênitos, então Deus orientou Moisés para que orientasse o povo para que passasse sangue do Cordeiro Pascual nos umbrais e na verga da porta, né? E toda pessoa que não tinha o sangue, ele era destruído pelo anjo destruidor, né? Então Deus, ele tem um propósito na nossa vida de nos selar, né? Moisés representa aqueles que morreram, vão ressuscitar a grande multidão. Elias representa os 144.000 que vão ser tradados vivos, né? E aí é necessário que nós entendamos a necessidade de nós sermos selados, né? Sermos selados na testa e na mão, né? Na testa e na mão. Na testa é um conhecimento, né, que realmente o 7º dia e não o primeiro dia da semana é o dia de descanso, um dia abençoado. E na mão porque nós não trabalhamos, né, no 7º dia.
Então, é importante a gente se esforçar com todas as forças que Deus nos deu para estar entre os 144 mil, né? Então, a profecia bíblica diz, né? Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias. Então, a partir, né, do ano de 1844, toda pessoa, a partir de 1844, ele é feliz, porque ele tem essa possibilidade de receber o selo, né? São reis e sacerdotes e vão estar com Cristo onde quer que ele for, né? Serão reis e sacerdotes. Amém. Então, temos duas classes de salvos, né? A grande multidão, que são pessoas que tiveram conhecimento assim, de Deus, de Jesus, não conheceram a nossa doutrina, né? Os princípios assim, que a gente crê, que a gente vive, mas foram pessoas fiéis no seu tempo, né? E adormeceram. E os 144 mil, que é uma classe especial, que vai passar por muitos processos difíceis aqui, né? E nós, na nossa geração, estamos estudando, nós aqui que estamos estudando, vendo essas verdades, a gente tem que lutar para entrar nessa classe, 144 mil. É isso que devemos entender, porque as pessoas pensam que é só 144 mil, não é isso? Que vai ser salvo. É os 140. Quem chegou o conhecimento para você, você vai entrar nessa classe. E a grande multidão são aqueles que não conheceram esse princípio, mas vivem uma vida fiel, né? Quantos aceitaram Jesus? Quantos estão aceitando Jesus e vivendo à luz da Bíblia, né? Aí morreu, vai entrar na grande multidão. Irmão Pedro? Já os irmãos anteriores já explicaram tudo, está tudo ok, só um texto que eu quero frisar é o de Tiago, quando ele lança sua epístola, ele não lança para os judeus, ele faz menção das 12 tribos de Israel espalhadas. Então, não tem como juntar mais a parte sanguínea das tribos. Então, há um enxerto aí. Tiago deixa isso claro. Aqui nas profecias do Apocalipse, que penso que o objetivo desse trabalho é nós juntar o Espírito de Profecia junto com a Bíblia, para dar um esclarecimento, né? Então, Deus nos ajude na compreensão. Amém. Também uma coisa que o irmão Elias citou, foi Ezequiel 9, que é muito importante, porque é uma profecia que vai acontecer, né, na nossa geração em relação ao selo, né, que fala aqui, eu quero ler, 9 em diante. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, fazer chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entrando se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Esse homem que o irmão citou, né? E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, que é a igreja, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que geme por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Quem é que vai receber o selo? É aqueles que estão realmente preocupados, né, com o que está acontecendo espiritualmente na igreja, na sua vida, estão preocupados em uma transformação e uma conversão sincera. E aos outros disse, ouvindo eu, passei pela cidade após ele ferir, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. E aqueles que estão vivendo aleatoriamente, estão conhecendo as instruções de Deus, mas não estão dando ouvido, estão sendo indiferentes, ele dá essa ordem, matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário, e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Foi lido o capítulo 9 de Ezequiel, do verso 1 a 6. Irmã Akira? É importante que os privilégios de uma pessoa selada com o selo do Deus vivo,
é que ele vai ser protegido das 7 pragas, né? Aquelas 10 pragas que caíram no Egito, o povo de Israel não recebeu, né? Então a palavra de Deus diz assim: povo meu, entra no teu quarto até que passe a ira, né? E qual é esse quarto? É a proteção de Deus e dos santos anjos durante as pragas, né, que vão cair. Exatamente. E Deus, ele não permite nada acontecer antes de avisar. Então, ele está nos avisando. Se as irmãs estão com nós, irmã Ana, desliga o microfone, por favor. Se as Deus, desliga o microfone, por favor. Se as estão chegando até nós. Eu achei muito interessante o título central da Semana de Oração sem Ano de Reforma. O Refúgio Final de Deus me marcou muito. Florinda, veja os microfones, por favor. Desliga. Então, o reforço final de Deus. Então, Deus está dando essas instruções. Por que Deus nos despertou para estudar Apocalipse? Por que Deus nos despertou para estudar profundamente mais? Daniel, a gente já estudou isso, mas por que estamos revisando novamente? Porque a vida de Deus para nós. Né? Então, continuando aqui a leitura, do capítulo 7, diz assim: depois dessas coisas, olhei. Irmã Ana, desligue o seu microfone, por favor. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Que todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto e o adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria são de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então João viu essas pessoas, né? Diz aqui que depois que o selamento foi terminado, João contemplou uma multidão incontável adorando a Deus, extasiada perante seu trono. Sem dúvida, esse vasto agrupamento é formado pelos salvos de todas as nações, tribos, povos e línguas, os quais ressuscitaram dos mortos por ocasião da segunda vinda de Cristo, mostrando que o selamento é a última obra que será realizada em prol do povo de Deus. E no verso 13 ele responde, né? E um dos anciões me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são os de onde vieram? Aí o 14 ele diz, né? Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, esses daí que passaram por essa situação, os que viveram grandes turbulências, como que a gente está aguardando, né? Porque Deus está nos avisando que vem grandes turbulências. E é por isso que estamos tendo esse tempo de misericórdia, de graça, para nos preparar espiritualmente. Estar mais ligado com Deus, confiar completamente em Deus. Irmãos, vem situações na nossa vida de aperto mesmo, que você vê assim que, poxa, não tem solução, mas é aí que é para você cair aos pés do Senhor e poder
adquirir força, coragem, ânimo aos pés do Senhor. Diz aqui, as perguntas feitas por um dos anciões a João, estes que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram, analisando em conjunto com a resposta do apóstolo, meu Senhor, foi a resposta de João, né? Tu sabes, deixando subentendido que o próprio João não sabia, parecem providas de qualquer objetivo, caso fizessem referência a toda a grande multidão que se encontra à frente dele, pois não sabia que eram aquelas pessoas e de onde vinham, uma vez que ele próprio dissera se tratar de indivíduos remidos, é claro, de todas as nações, tribos, povos e línguas. João poderia ter respondido muito bem, esses são os remidos de todas as nações da terra, mas caso a referência seja a algum grupo especial dentre essa vasta multidão, distinto por alguma marca ou posição especial, então talvez não fosse tão evidente que eles eram e o que lhes conferia essa peculiaridade, né? Então, a gente fala aqui que eles vêm da grande tribulação. Embora seja verdade que, em algum grau, importa a todos os cristãos, através de muitas tribulações, entrar no reino de Deus, está lá em Atos 14, 22, essa afirmação é verdadeira, em um sentido muito enfático a respeito de 144 mil. Eles passaram por um grande período de angústia, tal qual nunca houve desde que existe nação. Irmãos, assim, quando fala assim, tal qual nunca houve desde que existe nação, se você for ver a história do cristianismo, né, as perseguições papais, as perseguições imperiais, papais, as perseguições dos judeus, foi as perseguições ali que os valdenses sofreram, né, e muitos outros sofreram, não foi fácil, foi uma grande angústia, uma grande tribulação. E diz aqui que vai ser na nossa geração, vai ser uma como jamais viu acontecer. Então, a gente tem que se apegar nas promessas de Deus, né, se alicerçar mesmo em Deus, para a gente se preparar para esses momentos. Quem estiver vivo, né, quem ficar vivo até isso acontecer, não negar Cristo, mas tiver que morrer feliz como os mártires, né, defendendo a bandeira de Cristo. As vestiduras brancas, eles lavam as vestiduras e as alvejam no sangue do Cordeiro. Em relação à última geração, é muito enfático o testemunho quanto a obter vestes brancas. Qual é a última geração? Somos nós. E embora os 144 mil sejam acusados de rejeitar a Cristo e confiar nas próprias obras para ser salvos, porque se recusam a transgredir os mandamentos de Deus, no grande dia essa calúnia será apagada. Ficará claro que depositaram sua esperança de vida nos méritos do sangue derramado de seu divino Redentor, fazendo dele sua fonte de justiça, a força peculiar em dizer que foram esses os que lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. E o verso 17, né, tem uma promessa maravilhosa, 16 e 17. A partir do 15, né? Por isso estão diante do trono de Deus, o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, sabemos que tormentas fortes virão, mas nós devemos focar nas promessas maravilhosas, porque tem um texto, se os irmãos lembrarem onde está escrito, me avisa, pode falar aqui, que fala que, o irmão Alt fala que vai valer a pena viver o sofrimento para estar no céu. E possamos ter essa convicção da nossa fé, gente, da nossa fé. Se não temos, perguntemos para Deus, Senhor, eu estou na fé certa? Eu estou no caminho da verdade mesmo? Não vão por ventos de doutrinas, não vão na conversa de homens. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Moisés,
Então, irmã Alexandra, só para complementar aqui, que a irmã está falando, que o capítulo 7, ele também tem ênfase no capítulo 14 de Apocalipse. Se nós vermos aqui em Apocalipse 7, João, ele ouve o número dos assinalados, e lá no capítulo 14, ele vê os assinalados, e tem uma relação muito íntima também com a terceira mensagem angélica. A terceira mensagem angélica é um chamado que Deus faz para todo o mundo. E ele diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal, né, na sua testa ou na sua mão. Então aqui nós vemos que Deus, ele vai selar na testa apenas. Mas ali Satanás, ele apresenta o sinal da besta sendo na testa ou na mão. Na mão aqui, como o irmão Akira diz, é concordância com trabalho. E na testa, ela é convicção. Então, esse assinalamento, meus amados, já está ocorrendo. Começou em 1844. De 1844 para cá, quando diz lá em Daniel, bem-aventurado aqueles que alcançam até 1335 dias. Porque quem vivesse desse período para frente seriam agraciados, seriam selados, seria um número especial, mas aqueles que morrem conhecendo a tríplice mensagem angélica, conhecendo as verdades do sábado, guardando o santo sábado, estes são chamados aqui em Daniel e Apocalipse de bem-aventurados. Então, nós vemos que é muito profundo esse estudo sobre o assinalamento, porque diz respeito agora à nossa vida. Não é coisa qualquer. Tem muitos dentro do nosso povo que acham assim, olha, se eu não for assinalado entre os 144 mil, eu vou estar na grande multidão. Irmãos, é um equívoco. Não estará na grande multidão, vai estar perdido. Nós precisamos estar dentro desse número, 144 mil. Nós conhecemos este conjunto de verdade. Então, nós precisamos entender que Deus está dando para nós a oportunidade de conhecermos e vivermos esta grande verdade, né? Aqui, só complementando, tá, irmã Alexandra? Não, Irmã, tranquilo, isso mesmo. a Leila queria comentar. A Leila queria comentar um pouco. Irmã Leila, por favor, seja breve. Então, irmã, qual o selo de Deus, né? Ezequiel 20:12 e Ezequiel 20:20 diz, né? E lhes deis meus sábados para que servisse de sinal entre mim e eles, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, né? Então, qual que é o selo de Deus? É a santificação do sábado, do sétimo dia, né? Exatamente. Então, o resumão desse capítulo é que Deus está segurando as tormentas maiores, né? Com os 4 anjos que estão nos 4 pontos cardeais da Terra, norte, sul, leste e oeste. E eles estamos na obra do selamento, nós estamos sendo selados, como o irmão já falou que já iniciou esse selamento. E Ezequiel vimos, né, como é que está acontecendo. E quem não for selado vai ser morto, independente de que idade seja. Quantos serão selados? Os selados, tá? Os selados. De que tribos são? 12 mil de cada tribo, né, das tribos de Israel. Também nos mostrou os mártires que vão passar por grandes turbulências na nossa geração, turbulências, e vão ser mortos, mas há uma recompensa muito forte. Então, sabemos que na nossa geração, quando começar a voltar a perseguição, vai ter mártires. E se eu tiver que ser uma mártir, então que Deus me prepare, me ajude, me fortaleça, me anime, né? Para eu não negar Cristo, porque, irmãos, às vezes acontecem situações na nossa vida que a gente já quer desistir de Jesus, que a gente já quer se distanciar, acha que não vale a pena. Então, precisamos estar vigilantes, porque a palavra de Deus diz vigiar e orar. Estamos orando, mas precisamos vigiar. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude, Irmã né? Alexandra, Sim. só rapidinho. Aqui vai ter 4 grupos
ali na presença de Cristo. Esses 4 grupos, tá lá no Grande Conflito, página 662, diz que aqueles que estão mais próximos a Jesus são aqueles que mais serviram a Satanás aqui, que foi tirado como tição tirado do fogo. Estes vão estar servindo a Deus com maior intensidade ali. Depois vem os 144.000, depois vem os mártires também, que estarão com as suas roupas, tem uma borda, uma fita vermelha nela. Esses são os mártires. Depois, sim, a grande multidão, que é incontável como a areia do mar. Exatamente. Então, que Deus nos ajude a compreender cada vez mais, amar Jesus de todo o nosso coração, né, e aproveitar a oportunidade que Ele está nos dando de preparação. Amém. Amém. Mas que mensagem mais importante, né? Que nós possamos Amém. cada dia mais estar firmada na rocha e procurar nos examinar nós mesmos, né? Para ver se nós não estamos com falha, né? Porque podemos qualquer hora achar na frente do tribunal e não estar preparado. Então, que todos intercedem, ora, jejuma, porque nós temos que apresentar diante de Deus como um povo santo. A irmã Girlene? Ô, irmã, e a gente pode cair, se a gente não ficar firme, podemos acontecer com a gente o que aconteceu com Pedro, quando apontaram que Pedro era discípulo de Jesus, que olhou para o sofrimento de Jesus, negou Jesus. Né? É verdade. Então, agora chegou o momento final do nosso estudo do livro de Apocalipse, capítulo 7. Então, vamos fazer as últimas orações. A irmã Alexandra vai estar orando. Amém. Pela chuva, por toda a mensagem, né, que nós possamos cada dia mais estar firmado nessa rocha que é Cristo Jesus, e nós podemos examinar a nós mesmos. Bom dia, irmão Akira. Bom dia, irmã. O irmão vai estar orando pela chuva temporã, a chuva serôde e o assinalamento do povo de Deus, que nós possamos estar firme. E a irmã Geralda Ferreira. Irmã Girlene, bom dia. Bom dia, graça e paz a todos. Então, eu tenho uma participação. Não, é só agora outro dia, porque agora a gente já está encerrando, né? Era 4 horas. Isso. Aí eu queria saber se eu vou ter essa oportunidade novamente. Você vai lá para o final, acho que vai lá para o final, não é, irmã Alexandre? Girlene, tem uma lista, mas vai ter oportunidade sim. Tá, obrigada. A irmã Girlene vai estar orando por todas aquelas pessoas que não receberam ainda a advertência e não conhecem Jesus, para que eles tenham a oportunidade de conhecer Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Querido e maravilhoso Pai, nesse momento nos apresentamos a Ti, te agradecendo por nos ter dado força e coragem para estarmos aqui, Senhor. Todos nós, Pai, porque eu sei que não é fácil levantar na madrugada, depois de um dia tão cansativo, enfrentar o sono, o frio, o cansaço. Mas o Senhor é maior. E obrigado por renovar sempre as nossas forças, estarmos aqui de pé para te adorar, para aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Eu peço, Senhor, não só por mim, mas por todos, que venhamos levar a sério todas as mensagens que chegam até nós, de advertência, de esperança, Senhor, para que possamos, assim, ser fortalecidos e animados a cada segundo de nossas vidas, que possamos ter convicção da fé que servimos. Não permita, Senhor, que vento de doutrinas, outras coisas, venham nos separar do Teu grande amor, mas que possamos continuar focando Cristo Jesus na nossa vida. Possamos também nos autoanalisar, Senhor, todos os dias, o que precisamos, Senhor, vencer, o que precisamos ser esvaziado, nos liberta, nos cura das enfermidades espirituais, nos ajude, Senhor, a crescer na Tua graça, em nome de Jesus, amém. 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 Querido Deus, nosso Pai,
Em nome de Jesus, estamos